Então, muito bem, começando a aula 7 hoje do programa A Identidade no Agora. Sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver assistindo no gravado aí, seja bem-vindo também. Bom, hoje a gente chega na última aula dessa jornada do programa A Identidade no Agora. É um programa que eu achei bem legal. Eu acho que, assim, tem algumas aulas que vale muito a pena assistir mais de uma vez, tá? Hoje eu vou fazer um apanhado em algum momento aqui do que a gente pegou, mas essa aula ela resume um passo a passo assim simples e bem efetivo para a gente conseguir ter resultado, tá? E principalmente no que diz respeito a essa coisa de você se libertar da sua personagem, se conectar com a essência e viver a sua identidade, tá? Quem estiver chegando aqui nesse programa e nunca tiver assistido o programa da identidade, vale muito a pena assistir, tá? Lá eu abordo um pouco mais esse tema da identidade mais a fundo, né? Eu explico um pouco mais os conceitos. Então, é sempre importante, tá? Se você chegou aqui também no meio dessa aula e não assistiu às aulas anteriores desse programa, também assista, tá, gente? É sempre bom, porque um programa, ele vai levando ao outro, sim, né? Quem já assistiu vários programas aqui junto comigo sabe, cada novo programa, alguns termos que eu vou usando aqui vão ficando mais fáceis de entender. Talvez você tenha chegado aqui nesse programa e caiu um pouco de paraquedas, tá meio, nossa, não entendi exatamente o que significa esse conceito. Então, não deixem de entrar na plataforma e assistir os outros programas. A ideia, justamente, é que a gente tenha esse ao vivo, para vocês estarem ao vivo aqui, aproveitando para fazer pergunta, para ter uma troca, né, no momento, para viver a experiência no momento. Mas não deixem de assistir o gravado. E o gravado você pode assistir em vários outros momentos, né? Você pode assistir fracionado. Eu mesmo, quando eu estou assistindo alguns outros conteúdos de outros programas que eu assisto em trechos. Às vezes não dá tempo de assistir tudo de uma vez. Então eu vou assistindo em trechos, tá? Então, não deixem de assistir. Inclusive, tem um aplicativo da Green, que é onde a gente está hospedado aqui, né? Pelo menos ainda hoje estamos hospedados. Pode ser que um dia mude. Então, se você está assistindo gravado, confere aí, né? Mas, a princípio, hoje nós estamos aqui na Green e você tem aí o aplicativo. Então, assim, facilita pra caramba o processo, sabe? Hoje em dia, tudo é aplicativo no celular, tá? Então, não deixem de assistir as aulas, porque quanto mais você vai assistindo mais você vai entendendo o contexto e mais natural vai ficando. Mais natural vai ficando as transformações. Eu atendi uma mulher, deve ter um ano, mais ou menos, que eu atendi ela, lá na clínica. E ela sentou lá na clínica e a primeira coisa que ela falou foi, falei, o que que você gostaria de trabalhar? Ela falou assim, eu sou gaga. E aí ela começou a falar, pá, 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 começou a falar um monte de coisa. E eu, vendo ela falar, ela não tinha. Ela não gaguejava muito, sabe? Ela tinha uma disfluência que às vezes ela dava umas. Mas assim, não era gaga. Ela terminou de falar, eu falei assim: tá, você disse que você entrou aqui dizendo que você é gaga. Você quer trabalhar isso? Ela falou: é. Eu falei: bom, primeiro passo, você não é gaga. Aí ela: como assim? A minha vida inteira eu sou gaga. Eu falei: não, você não é gaga. Isso aí é a personagem que você acredita que é. Ela falou: hã? E aí a gente foi. Nossa, a gente entrou num portal assim que é justamente essa coisa da personagem. Resultado, ela veio numa longa jornada, porque ela de fato tinha uma questão na disfluência dela, e ela é palestrante, então incomodava muito ela. Se ela desse Então ela sempre entrava já nas palestras insegura, antes das palestras era um peso enorme. Ela acabou um pouco, minutos antes de eu mandar começar a aula aqui, ela me mandou uma mensagem: Igor, eu preciso te compartilhar uma coisa. Aí eu falei: diga. Ela me mandou um áudio de 3 minutos. É muito legal, porque ela fala, cara, incrível. Eu palestrei esses dias
E assim, é impressionante como de fato agora não existe mais. Eu realmente eu entendo, hoje eu entendo tudo que você falou. Eu não sou Gaga, eu nunca fui Gaga. Era só uma personagem. Quando você entende a personagem e você começa a ver a personagem aí atuando em você, cara, vira outro jogo. Vira outro jogo. Porque assim, você começa a pegar a personagem. Todos os exercícios que eu dei aqui, né, nesse programa, desse programa agora, eles são justamente para a gente identificar essas personagens que a gente acredita que a gente é ao longo da nossa vida, que a gente pode chamar de falso eu também, né? Você acha que você é aquilo, mas você não é aquilo. Só que tá tão enraizado que para algumas pessoas é como se fosse, imagina, ela ouvia ela gaguejar. Então quando eu falei, mas você não é Gaga, é uma personagem isso. Ela, hã? A vida inteira eu gaguejo. Como como é uma personagem? É muito contrassenso para a pessoa. Só que aí, ao longo do trabalho, quando ela entende, quando ela começa a perceber, quando ela vê a personagem, ela distancia quem ela é da personagem. Ela consegue entender, ela fala, ah, tô vendo, existe mesmo uma personagem ali, ó, eu não sou aquilo ali. Cara, é impressionante o resultado. É impressionante. Então, assim, esse programa, hoje a gente está na última aula, mas ele é um programa que ele tá bem redondo, assim, sabe, nas aulas, em cada aula, para você, de fato pegar essa personagem, perceber ela e ir se desconectando dela. Então não deixa de assistir, tá? Bom, quem fez a tarefa da semana passada? Quem fez a tarefa? Aí, tá vendo? Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, realmente, olha, eu acho que a palmatória tinha que voltar, entendeu? Bota a mão aí, porque assim não dá, gente. Só com palmatória vocês, não tem jeito. Bom, é muito importante que vocês façam o exercício. Já cansei de falar isso. Sem entrar em campo, não tem jogo, pessoal. Não adianta. Não adianta. Se você fica lá na teoria, você pode ler toda a teoria sobre como é a natação. Você pode ler toda a teoria. Cara, saber tudo da teoria, como entra o braço, como faz. Se você não pular na piscina, não adianta nada. Sabe quanto você vai saber de natação? Zero. Zero. Tu pega uma pessoa que pode ser o maior estudioso do mundo sobre natação, joga na água, se ela nunca nadou, ela vai se afundar, ela vai afundar. Não adianta. Pô, não adianta. Qualquer esporte, qualquer coisa. Vou ler tudo sobre o piano, vou saber tudo sobre o piano. Se eu nunca botei na minha frente, em- empurrei as teclas para saber, não vou saber aprender, tá? Então, é importante fazer exercício, porque a gente está aí há 7 semanas do exercício, né? Se você vem aqui e assiste a aula, é um baita caminho, sim, tá? Não vou dizer que é zero, mas você está prolongando um processo que você poderia encurtar. Então, não deixa de fazer, tá? Vamos lá. Ao longo desse programa, então, da Identidade no Agora, a gente aprendeu a perceber a personagem, né? A observar essa personagem, a sentir ela no corpo, né? A gente teve aula para sentir ela no corpo. Aí a gente aprendeu a aceitar o que é, né? Em vez de resistir, a aceitar. A gente aprendeu a tocar, né? Ou melhor, a deixar a essência florescer. E a gente aprendeu a ver a personagem através dos espelhos dos relacionamentos, tá? Só que talvez você já saiba quando a personagem, talvez você já começou a perceber a personagem. Você percebe quando ela ativa. Se você começou a fazer o exercício, você vai começar a perceber ela ativando. É, você consegue capturar ela, mas por quê? Talvez você se pergunte assim, beleza, eu já comecei a identificar ela. Eu já comecei a perceber ela ali. Agora, por que que ela continua, por que que eu continuo deixando ela guiar? Por que que eu ainda reajo? Por que que é tão difícil parar a personagem se a gente já identifica? Porque o motivo, né, de você continuar na personagem não é porque existe algum tipo de fraqueza ou de incapacidade, incompetência.
Não é falta de disciplina, né? Muita gente fala, tem que ter muita disciplina. Não é isso. Não é que você não aprendeu. O motivo, ele tá num nível ainda mais profundo da personagem. É que, em algum nível, a personagem, ela acredita que ficar mal funciona. Por incrível que pareça. A personagem, ela acredita que ficar mal é um bom caminho. Quer ver? Fazer uma pergunta um pouco estranha assim, mas para que que serve a irritação? Para que que serve a irritação? Para que a gente fica irritado? Pensa só, você está lá no trânsito, aí um cara te fecha, aí você fica irritado. Para que que serve a irritação? Para que que ela serve? Ela muda o trânsito? Não. Faz o carro que está na tua frente parado andar? Não. Faz o cara que já te fechou não fechar? Não. Ela vai te tirar mais rápido do trânsito? Não. Então, para que que ela serve? Para quê? Para que que serve a ansiedade? Você vai dar uma palestra, você tem uma apresentação daqui a 3 dias. Você fica ansioso. A ansiedade te incomoda. Você fica 3 dias ali. Essa ansiedade, ela vai te preparar melhor para a palestra? Não. Na verdade, ela vai te atrapalhar. Ela vai tirar teu sono, vai te desconcentrar. Então, para que que ela serve? Para que que serve ressentimento? Alguém vai lá, faz alguma coisa com você, você fica remoendo. Você fica lá pensando. O ressentimento muda o que aconteceu? O ressentimento vai punir a pessoa que te magoou, fez alguma coisa com você? Muitas vezes ela nem sabe que está se remoendo. Então, para que que serve? Para quê? Se a gente for pensar racionalmente, a gente vai falar assim: não serve para nada. Óbvio, racionalmente todo mundo sabe disso. Se eu perguntar, ficar irritado resolve o trânsito? Qualquer pessoa vai responder não. Não vai, não resolve. Então por que que a gente continua irritado? Por que que a gente continua ficando irritado? Por que que a gente continua ficando ansioso, ressentido, negativo, pensando negativo? Por que que a gente faz isso? Porque a personagem, ela acredita num nível subconsciente que a negatividade ela funciona. Para o subconsciente, para a personagem, né, a negatividade ela funciona, ela protege. A personagem ela não acredita racionalmente. Por quê? Porque racionalmente você sabe que é inútil. Só que num nível mais profundo, a personagem é como se ela operasse da seguinte maneira: bom, se eu ficar irritado com o trânsito, de alguma forma isso vai mudar a situação. Para a personagem, ela fica assim: se eu ficar ansioso com a apresentação, de alguma forma isso vai me proteger. Se eu ficar ressentido com a pessoa, de alguma forma eu estou punindo aquela pessoa. Se eu ficar culpado por algo que eu fiz, de alguma forma eu sou uma pessoa melhor. É inconsciente, você não pensa isso. Só que a personagem, ela opera a partir disso. Quer ver como é que isso funciona no dia a dia? No dia a dia isso funciona assim. É, alguém vai lá e te desrespeita. Faz alguma coisa com você, você fica com raiva. Aí a personagem, ela acha, se eu mostrar raiva, a pessoa vai me respeitar. Eu preciso mostrar pra ela que eu não gostei, que eu tô com raiva. Só que qual é o resultado real disso? A pessoa, ela se defende. A pessoa vai reagir. Aí o conflito, ele aumenta. Ninguém ganha, os dois saem na pior. Só que a personagem, ela se sente forte, é como se ela falasse, tá vendo? Eu tô no controle, pô, eu mostrei. Mesmo que o resultado tenha sido desastroso, pra personagem foi, não, ele viu que eu não gostei daquilo. A raiva não resolveu. Só que a personagem, de alguma maneira, ela fica satisfeita. Porque ela fez algo.
que parecia ser mostrar o poder dela. Outro exemplo, você tem você tem um problema para resolver. Aí você fica preocupado o dia inteiro. Cara, meu Deus, eu tenho que resolver aquilo, eu não sei o quê. Aí a personagem, ela começa. O que que a personagem faz? Se eu me preocupar muito, eu pelo menos estou controlando a situação. Qual é o resultado? O resultado disso é que você gasta maior energia, muita energia mental, inclusive. O dia inteiro você fica ali preso e não resolve nada. E pior, você ainda perde aquele momento presente. Só que de alguma maneira a personagem ela se sente responsável. Porque na cabeça, né, na cabeça da personagem, é como se assim, se eu me preocupar, é como se eu estivesse resolvendo. Se preocupar é a mesma coisa que resolver. Mas não é, porque preocupação não é ação. Como o próprio nome já diz, né? Pré-ocupação. Preocupação é a mente simulando uma ação. As pessoas têm dificuldade. Se elas têm algo tenso na vida, experimenta. Se você tiver algum conflito grande para resolver e falar para alguém, nossa, tem tal coisa para acontecer e tá tudo bem. A pessoa fala, mas e aí, você vai fazer o quê? Não, fazer nada não. Deixa rolar. Hã? Mas como assim? Parece que você não tá nem aí pro problema. Não, às vezes aqui não tem o que fazer. Às vezes você só não tem o que fazer naquele momento. Culpa é outra estratégia que usa. Você faz algo de errado e você fica se culpando. Aí, porque a personagem ela acha o seguinte: se eu me sentir mal, de alguma maneira isso vai compensar o meu erro. Entende? Fiz uma cagada. Aí eu preciso agora me sentir mal que eu fiz aquilo. Mas você já fez. Você sofre, mas você não muda o que você fez. Não muda nada. E pior, tem gente que fica preso um tempão na culpa. A culpa ela vira uma prisão. A pessoa fica anos presa nesse processo. Que é justamente, inclusive, a culpa que impede ela de agir no futuro. Só que a personagem, ela se sente bem, porque para ela a culpa é como se fosse, é como se ela fizesse o seguinte, olha, eu fiz uma coisa errada, então eu preciso sentir culpa para mostrar eu sou uma pessoa boa. Tá vendo? Eu tô me sentindo culpado pelo que eu fiz. Eu sou bom. Não, mas não é. Você não se torna uma pessoa melhor porque você se sentiu culpada por algo que você fez. Por quê? Qual é o fato? O fato é que você já fez, pô. Se sentir culpada depois, não vai sumir com o fato. A culpa é quando a personagem ela fica se punindo. Responsabilidade é quando a sua identidade age diferente. Você pode errar, você não precisa deixar pra lá, você pode se responsabilizar. Nossa, fiz aquilo ali, não vou mais errar, não vou mais fazer esse tipo de coisa. Você se responsabiliza. Mas ficar se culpando. Então percebe o padrão? A negatividade, ela alimenta a personagem. Conseguem perceber? Conseguem perceber alguma dessas coisas acontecendo aí na vida de vocês? Na aula 3 eu falei, né, que a personagem, ela se alimenta de emoção negativa, que ela busca, inclusive, as situações para ativar essas emoções negativas. E agora vocês conseguem entender o porquê disso. Porque ela acha que funciona, que resolve, que de alguma maneira te mantém em segurança, te protege, que de alguma maneira pune o outro, te recompensa, mas não funciona, nunca funcionou. Só que qual é o problema? É inconsciente. Então, ela não sabe disso. Ela só vive nesse padrão. E tem um fator pior que acontece, que é o seguinte: quando você se identifica com a negatividade, você não quer que ela vá embora. Quando você se identifica com a negatividade, você não quer que ela vá embora. Parece loucura, mas talvez ou você tenha esse padrão ou você conhece alguém que tem.
A pessoa, ela gosta de ficar ali remoendo essas negatividades. Por quê? Por que que eu falo que quando você se identifica com aquilo, ou seja, você acredita que aquilo é você, se aquilo vai embora, você perde a sua identidade, que na verdade é a personagem. Porque imagina o seguinte, se você é a pessoa que foi traída, se o ressentimento some, quem é você? Você precisa ter esse, eu fui traída. Se você é a pessoa que se preocupa com tudo toda hora, se a preocupação some, quem é você? Porque você é a pessoa que se preocupa com tudo, entende? Você reafirma, não, eu me preocupo com tudo. Se você é a pessoa que se estressa no trabalho, se o estresse some, quem é você? Você já viu? Tem muito disso, aquelas pessoas que quando você pergunta assim, como é que estão as coisas e aí, como é que tá a vida? A pessoa, nossa, tá sempre, tem sempre um padrão para responder, né? A pessoa sempre fala assim, nossa, tá muito corrido. Ah, tá uma loucura. Nossa, velho, não paro, velho. Nossa, tá louco, tá. Qualquer momento da vida que você encontrar essa pessoa, perguntar como é que tá. Ela, nossa, velho, tá corrido demais. Nossa, tá, porra, tá difícil, tá difícil. Tem gente que fala, nossa, tá muito difícil. Ah, aquela luta, né, velho? Aquela luta, puta. Lutando, lutando. É raro tu ver as pessoas que você cumprimenta e fala, como é que tá? Cara, tá maravilhoso, velho. Tá ótimo. Tá ótimo. Não, a personagem, ela tá na frente sempre. A negatividade, ela virou parte da identidade da pessoa. Da personagem, claro. Mas como você acha que você é a personagem, você se identifica. Aí vira a tua identidade. Você acha que você é aquilo. Quando você solta a negatividade, você meio que. É como se você perdesse quem você é. E dá medo para as pessoas isso. Dá medo. Dá medo. Experimenta. Um dia que alguém te perguntar assim, como é que tá? Como é que você tá? Vira e fala de maneira bem, cara, tá sensacional, maravilhoso. Bem sorrisão, a pessoa vai falar, sério, o que que aconteceu? Como se, tipo assim, precisava algo acontecer para a vida estar maravilhosa. As pessoas não estão acostumadas. É sempre essa semântica, né, de, ai, tá difícil, tá duro, tá não sei o quê. Dá medo perder a personagem. Então, se dá medo, a personagem ela segura, ela alimenta, ela protege a negatividade. Porque sem ela, a personagem não sabe quem ela é. Ou seja, você acaba não sabendo quem você é sem essa negatividade. Porém, porém, vocês agora sabem que vocês não são a personagem. Vocês descobriram lá na aula 5, né? Vocês são a essência, então a essência ela não precisa da negatividade. Ela não precisa da negatividade para existir. Ela é completa sem raiva, sem culpa, sem ressentimento, sem ansiedade. A personagem, ela precisa dessas coisas. A essência não. A essência não. Então, comecem a fazer esse exercício de já acordar. Hoje, quando eu acordo, acho que eu já falei isso aqui. Primeira coisa que eu digo é: obrigado, hoje vai ser um dia sensacional. Hoje tá um ótimo dia para ter uma vida incrível. Cara, o ânimo já é outro. O ânimo já é outro. Pode tá. Sabe aquele dia que você acorda e fala, nossa, hoje vai ser duro, porque vai ter não sei o quê. Tu já muda o padrão. Tu fala, não, hoje vai ser um dia sensacional. Hoje vai ser maravilhoso. Tá um ótimo dia para viver uma vida incrível. E vai, e vai. Tem uma história que é de dois patos. Tinham dois patos num lago. Os patos brigaram rápido ali um contra o outro, uma coisa rápida, segundos, né? Aí eles se separaram, nadaram para lados opostos. Cada um foi para um lado. E cada pato fez uma coisa interessante. Os dois começaram a bater as asas com força, assim, várias vezes, né? Eles separaram e pá, bateram as asas aqui separados. O que que eles estavam fazendo? Eles estavam soltando a energia acumulada que ficou da briga. Então eles deram uma brigada aqui, e aí eles se soltaram e meio que brigaram sozinhos, entendeu? Dispersaram energia.
sacudindo para liberar a tensão. E aí, o que que o pato faz depois disso? Ele volta a nadar, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Sem rancor, sem ficar ruminando. Ah, por que que aquele pato fez isso comigo? Ah, aquele pato é fogo, hein? Semana que vem eu vou pegar aquele pato. Ele não fica assim. A briga aconteceu, eles se soltaram e segue a vida. A gente também faz isso, não faz? Vocês fazem, não fazem? Faz nada. A gente briga com alguém e a gente fica dias remoendo. Dias. Tem gente que fica anos. Anos. Gente, já cansei de atender. Já atendi pessoas que estão há anos. Anos sem falar com a própria filha, às vezes, com a própria mãe, por causa de alguma coisa que aconteceu. A pessoa constrói uma história inteira na cabeça dela. E às vezes, muitos casos, coisa boba, tá? Uma coisa nada demais. Nada demais. Começou com uma briguinha, pronto, não se fala há anos. Fica repassando a cena na cabeça, cria mil versões. Quanto mais você alimenta, mais aquela versão vai crescendo aí dentro. Aí a pessoa começa a ensaiar, eu deveria ter falado aquilo. Não, mas se um dia ela vier falar comigo, eu vou falar. Ela tem todo um roteiro, já sabe, vou falar assim, vou falar assim. Imagina um confronto futuro. Sente toda a raiva novamente, a química da raiva tá toda no corpo de novo. Como se estivesse acontecendo. A mente não distingue o real do imaginário. Agora, por que que os patos não fazem isso? Porque eles não têm essa consciência que mantém a história viva. Nós temos. A nossa mente, ela é incrível. Ela tem a capacidade, de pegar um evento de 30 segundos ali de discussão e transformar em 3 dias de sofrimento. 3 dias de sofrimento. E sabe qual é a maior loucura disso? Qual é a maior loucura de viver nisso? Nós temos a escolha. A gente podia escolher não viver isso. Cara, a gente fica remoendo uma história, ressentido, com raiva, com não sei o quê, de algo que você poderia escolher não viver. O pato, ele nem escolhe fazer isso, né? Ele briga ali e sai, mas ele não é uma escolha, é um instinto dele, aquilo ali é um instinto, ele faz. Nós, nós podemos escolher. A gente pode escolher soltar, a gente pode escolher bater as asas, né? Que é respirar. O exercício 3 R's que eu já dei aqui. Sente o corpo, libera a energia e segue em frente. Mas você deixa a voz da cabeça ficar, não. Não, 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 não. Você não pode deixar ela sair assim dessa. Não, mas ela não deveria ter feito isso. A gente pode deixar ir, ou pode escolher construir uma história, alimentar a personagem, sofrer por dias e às vezes anos. É muito louco pensar que a gente entra num estado de sofrimento quando a escolha é sua. Só tá ali porque tu quer. Simples. Aí você fala assim, não, Igor, mas é porque fulano fez e aconteceu e fez. Você só tá sofrendo porque você quer. 100%. É uma escolha. E se a negatividade não funciona, se a gente entende que ela não funciona, ela só funciona para alimentar a personagem, qual é a alternativa que a gente tem? A alternativa é a ação pela identidade. Na aula 4 a gente aprendeu a aceitação, né? Dizer sim ao que é, parar de resistir. Só que muita gente confunde a aceitação com passividade. Se eu aceitar tudo, eu não faço nada, eu fico parado. Não é isso. A aceitação, ela é o ponto de partida. Ela é o ponto de partida. Primeiro você aceita. A aceitação, ela precisa estar, mas ela não é o ponto final. Não é só aceitar, você aceita e aí depois você age. Só que a fonte da ação mudou. Se você não aceita e tenta agir, você está preso na não aceitação. É assim que funciona. Quando a ação
vem da personagem, ela é motivada por medo, raiva, culpa, necessidade de estar certo, necessidade de provar alguma coisa, insatisfação. Eu preciso resolver isso, porque se eu não resolver, vai dar problema, vai dar merda. Eu vou mostrar para ele do que eu sou capaz. Eu tenho que trabalhar mais, porque eu não sou, senão eu não vou ser bom o suficiente. É a energia de tensão o tempo inteiro, uma energia pesada, compulsiva, negativa. Nesses casos, até quando dá certo de alguma maneira, você sai exausto do processo. E aí você já precisa de um próximo resultado para se sentir minimamente ok, que de tão pesado que foi. Quando a ação é da identidade, ela vem da presença, a motivação é clareza, é escolha consciente, alinhamento com quem você é. Eu aceito a situação como ela é. O que que eu posso fazer a partir daqui? Eu escolho agir porque isso está alinhado com quem eu sou. A energia flui, é leve, é presente o processo. O resultado, muitas vezes final, pode até ser parecido, mas a experiência interna é completamente diferente. Conseguem ver? Conseguem perceber isso, gente? Então, exemplo, você perde o seu emprego. A personagem, ela vai ficar assim, ó, isso não deveria ter acontecido. A vida é injusta. Eu sou um fracassado. Entra em pânico. A pessoa entra em pânico, ela manda currículo desesperado. Aí o que que acontece? Ela aceita qualquer coisa que vier, porque ela tá agindo no medo. Qualquer coisa que vier, deixa vir. Tô no medo. A identidade, quando você a pessoa perdeu o emprego, isso é o que é. Perdi o emprego. Eu não queria, ok, não queria, mas perdi. Só que o que eu posso fazer agora? Cara, eu vou atualizar meu currículo bem feito agora, melhor ainda, com mais clareza. Eu vou buscar algo que esteja alinhado com quem eu sou. Eu vou agir do presente, não do desespero. A mesma situação. Ações diferentes. Qual é o resultado disso? Provavelmente muito melhor o resultado. Por quê? Porque a ação que vem da clareza, ela é muito mais eficaz do que uma ação que vem de pânico, certo? Então você está lá e discute com alguém, um chefe, alguém que é importante na sua vida, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. A personagem que ela faz, ela já ataca. Ou ela se defende, né? Não, mas você tá falando isso porque não sei o que diz que ela. Ela precisa ter razão, a personagem. Ela precisa meio que ganhar a discussão. Aí fala coisa que machuca, depois se arrepende. Aí é um ciclo, depois briga, entra de novo. A identidade, você pega e usa o que a gente passou aqui. Você percebe. Não quer dizer que você não vai sentir às vezes a raiva, você vai sentir. Você vai perceber, falando, nossa, ó, já ativei aqui o negócio. Eu percebo, eu respiro, eu sinto, e no meio da discussão, você faz algo que a personagem não faria. Você solta a necessidade de ter razão. Não verbalmente. Não verbalmente. Não com aquele, ah, tá bom, você tá certo, vai. Não é isso. Sabe aquela cara de superioridade? Não, você tá certão. Isso não é, isso é personagem. É internamente. Você solta essa energia que está interna. Você solta a guerra interna que está dentro de você. Quando você faz isso sem resistência, a conversa muda. Porque numa discussão dessa, quando um dos dois sai desse modo de ataque, o outro não tem nem com quem lutar. Experimentem fazer isso. A pessoa fica meio bugada. Eu tive um relacionamento que às vezes ela começava a entrar num tom mais alto, aí eu também queria entrar num tom mais alto, aí ficava uma loucura. Até que eu entendi como é que ela funcionava. Eu fazia o seguinte: ela começava a falar mais alto, eu falava, quando você tá falando assim, eu não consigo entender nada. E eu saía. Aí ela ficava meio que, hã? Eu saía, ia embora. Quando você fala mais baixo, a gente volta a começar. Aí pronto. A pessoa fica meio que, ela não sabe o que fazer.
E isso, muitas vezes, as pessoas, a gente quer ganhar a briga, entre aspas, né? Só que isso que é fraqueza. Sair, manter, não é a fraqueza. É a forma mais inteligente de agir. A resistência, quando você resiste, quando você bate de frente, quando você quer estar certo, parece força. Parece força. Né? É a pessoa que fica, não, mas eu não levei desaforo para casa. Aquilo é a personagem, pô. A personagem fingindo que é poderosa, quando não é. Cara, quando você sabe que você tem poder ali, você, você é suave. É a sua essência agindo. Você nem se impacta. Então, pega isso. Toda vez que a negatividade aparecer, o que que é negatividade? Pensa em coisas ruins, raiva, ansiedade, culpa, qualquer sentimento, ressentimento. Você vai se perguntar, pô, para que que isso daí está servindo? Para que que isso está servindo? Eu senti isso. Se você pensar bem e a resposta for não serve para nada, deixa aí. Só deixa aí. Então vamos fazer um exercício. Vamos fazer o seguinte. É, pega aí papel, caneta, né? Eu quero que vocês listem três negatividades que você carrega. Três negatividades que você percebe que você carrega aí com você. Então pode ser, por exemplo, um ressentimento que você tem com alguém, uma preocupação recorrente. Pense em três negatividades que você está carregando aí agora. Culpa que você alimenta. Dei vários exemplos aqui ao longo dos exemplos que eu dei. Ansiedade por alguma coisa. Três, lista três. Listou três, você vai fazer o seguinte: você vai se perguntar o seguinte: para que que isso está servindo? Para que isso está servindo? A personagem acha que ficar mal com isso vai resolver o quê? Ou seja, listou ali os três, você vai perguntar: para que isso está servindo? A personagem acha que ficar mal com isso aqui vai resolver o quê? O que que eu vou resolver ficando assim? Então você tá lá, você sente raiva do teu amigo. Tô com raiva dele, porque ele me roubou. Pra que isso tá servindo? Responde, pra quê? Objetivo, pra que isso tá servindo? Pra ele ver que ele tá errado? Não vai mudar, ele não vai ver. Aí você pergunta, a personagem acha que ficar com raiva vai resolver o quê? Outro passo. Você vai fazer a seguinte pergunta depois. Se eu soltar isso, se eu deixar a raiva embora do meu amigo, o que que eu perco? Então, eu tô lá com raiva do meu amigo. Pra que que isso tá servindo? Aí eu fico, não sei, tô servindo pra ele perceber que ele tá errado. Tá, ele não vai perceber. A personagem acha que vai ficar, que se eu ficar com raiva, isso vai resolver o quê? Ah, a personagem acha que se eu ficar com raiva, isso vai resolver que eu nunca mais vou cair, nunca mais ninguém vai me enganar. Também não vai acontecer. As pessoas podem continuar te enganando. Beleza. Se eu soltar isso, o que que eu perco? Se eu deixar a raiva embora, o que que eu perco? Ah, eu perco minha moral. O que que vão pensar de mim?
Olha como é que é a personagem operando. E daí? Você está preocupado com isso? E depois você vai fazer a outra pergunta que é: se eu soltar isso, se eu deixar aí, o que que eu ganho? O que que eu ganho? Cara, se eu deixar a raiva embora, eu ganho paz. Talvez eu volte a ser amigo dele. Olha quanta coisa que só o peso que vai embora. Alguém consegue perceber algum padrão desses? Alguém consegue perceber algum padrão da personagem? Façam esse exercício, pessoal. Faz esse exercício, tá? Ele é um exercício até que vale a pena fazer com calma depois. Fazer com calma. Passando ali, tá? Pegando cada uma dessas perguntas e respondendo elas, tá? Porque, ó, agora eu quero mostrar para vocês como é que é o ciclo. Ao longo dessas 7 aulas, né, desse programa, a gente entendeu os passos que a gente pode dar, e esse daí é o ciclo da presença, tá? Então, esse é o ciclo da presença. O passo um é você perceber. É você perceber. Quando a mente não estiver ali no momento presente, quando você está lá no passado ou no futuro, a mente está vagando, você só percebe, ih, tô lá no passado. Ou, ih, tô lá no futuro. Só percebe. Só perceba que você não está aqui, que a mente viajou, que o automático está ligado aí. Primeiro passo é esse. Segundo passo é você observar. Você percebeu que está no passado ou no futuro e você observa. Ih, ó, é a personagem, não sou eu. Porque você está no passado ou no futuro se ocupando. Ou você está com, ó, a voz do julgamento da personagem. Ó, isso aí é medo. Tô com medo. Ó, a personagem querendo ter razão. É só você nomear. Ó, a personagem está fazendo tal coisa. Depois você vai para o passo 3, que é sentir. Você volta para o corpo. Você sai da mente, dessa mente tagarela, e você volta para o corpo, sente os seus pés no chão. Sente a sua respiração. Pode fazer a respiração 4-4-6 que eu passei na aula 3, né? Sente e volta para o corpo. Quando você volta para o corpo, quando você percebe a sua respiração, você volta para o momento presente. E aí, o passo 4 é você aceitar. Aceitar o que é. Você não resiste, você não luta, você. Sim, isso aqui está acontecendo. Sim, eu estou sentindo isso. No passo 5, você deixa a essência aflorar. Você sente o corpo de dentro, você encontra o espaço entre seus pensamentos, mesmo que por microsegundos, lembra? E aí, o passo 6, você começa a pensar o seguinte: é a escolha, você escolhe agora. Você quer agir pela personagem ou pela sua identidade? E aí você começa a pensar: a personagem serve para alguma coisa? A negatividade serve para alguma coisa? Quando eu chamo de negatividade aqui, é qualquer coisa ruim que tiver ali no lugar, né? A raiva que eu estou sentindo, a ansiedade, a negatividade serve para alguma coisa? Não, então deixa ela aí. Deixa ela aí. E você passa a escolher agir de um lugar que você queira. Então, esse é o ciclo. Perceba, observe, sinta, aceite, reconecte, escolha. Isso aqui, isso aqui acontece muito rápido. Então, alguém te falou alguma coisa que você não gostou. Você vai perceber, na hora você vai sentir, vamos supor, você sentiu raiva. Alguém falou algo que você não gostou, você sentiu a raiva lá. Você percebeu, opa, ativou a personagem, ó. A personagem tá ferida, ela tá se sentindo menosprezada, ela tá se sentindo invalidada. Você respira, você sente o corpo.
Ok, é o que é. Ele falou comigo dessa maneira. Não deveria, mas ele falou. 3 segundos aqui de presença. Sente o seu corpo. Aí você escolhe. Eu quero. Eu não vou responder. Eu não vou sair gritando, eu não vou sair falando. Você escolhe qual a resposta que você quer dar. Isso dura 10 segundos esse processo. Por fora parece que você deu uma pausa, mas por dentro você desconectou esse automático. Você saiu, você desconectou dessa personagem. Essas 7 aulas com essa, né, criam esse ciclo que eu mostrei agora. Cara, se você aprender a usar isso aqui, nossa, vou te falar, grande parte dos seus problemas, das suas reações que viram às vezes uma cadeia durante muito tempo na tua vida, que era só naquele momento você entrar nesse ciclo aqui da presença, desconectar e escolher. O que que eu quero escolher para essa resposta? Quero escolher agir assim. Ok. Para algumas pessoas isso é muito longe ainda. A pessoa fala, nossa, não tem como, porra, é impossível fazer isso. Não é. É treino, pô. Tudo é treino. Tudo é treino. Tudo é treino. Tá claro? Alguma dúvida? Não? Muito bom. Dever de casa. Não. Vamos fazer? Vou começar a parar de passar. Ó, vou começar a dar uma tagzinha de choque aí. Quando vocês não fizerem, eu aperto aqui, vocês tomam um choque aí. Seguinte, dever de casa. Gente, faz, gente. Faz, gente. Faz. Transformação tá aqui, pô. Diário, processo. Isso aqui, ó. Isso aqui eu não passei slide, é daquela maestria dos 10 segundos. Então você tá ali, o gatilho veio, pum. Comentário agressivo no trabalho, por exemplo. Você só percebe, caraca, senti raiva. Ó, senti raiva porque eu me senti menosprezado, me senti diminuído. Você aceita, respira fundo. Ok, é o que é. A pessoa falou assim, mas ela não deveria, não importa, ela falou. Você não, entendeu? Só vai. 3 segundos de presença, respira. Traz para o seu corpo, pensa na tua respiração e escolhe. Qual ação eu quero dar para ele? Qual a resposta eu quero dar? Você escolhe a resposta. Parece que foi uma pausa por fora que você ficou olhando para a pessoa, mas por dentro você mudou todo o sistema de resposta. Cara, isso aqui muda tudo. Bom, dever de casa. Você vai fazer 2 colunas. Coluna um, você vai colocar antes, tá? Você vai pensar como funcionava esse programa seu automático antes de você fazer esse treinamento. Como é que você reagia antes, quando alguém te incomodava, te ativava? Por isso que é importante fazer exercício. Fazendo exercício, gente, 7 semanas, tu já começa a ver transformação, pô. Tu já começa a ver. Tu já começa a perceber. Só que assim, vocês precisam pegar o exercício, ou imprimir, ou colocar no teu calendário, ou colocar uma notificação de alerta no celular, não sei. Mas tem que colocar para fazer, né? E você vai fazer essas perguntas do antes. Como é que você se sentia antes do programa? O que que a personagem fazia no automático, que eu nem percebia? O que que a personagem fazia? Como era a minha relação com o tempo, com o passado e com o futuro? Qual era a negatividade que eu ficava alimentando, que eu achava que ia resolver? Era raiva, era ansiedade, era o medo? Qual era a negatividade que eu vivia alimentando? E aí na coluna 2 você vai botar o agora. Como é que você está agora? Escreve o que que mudou. O que que você percebe agora que você não percebia antes? Em que momento você conseguiu pegar no flagra a tua personagem? Você usou o 3R? Funcionou? Alguma vez você sentiu a essência, mesmo que por alguns segundos? Alguma vez você escolheu agir pela identidade em vez de agir pela personagem?
Não precisa ser nada grandioso. Se você mudou alguma coisa, você já percebeu a personagem, você já tirou a ativação dela. Esse, esse é o objetivo. Beleza? Exercício 2. Você vai escrever uma carta da identidade. Eu quero que você escreva uma carta. Tudo isso aqui vai estar no resumo, tá, pessoal? Lá na plataforma tem o resumo, e o resumo fica mais fácil de vocês pegarem os exercícios, porque ali está mais explicadinho também, tá? Então, acessem o resumo lá, que o resumo ele ajuda pra caramba. Eu quero que vocês façam, no exercício 2 uma carta da identidade, tá? É uma carta da identidade. Eu botei manifesto aqui, né? Não, mas um manifesto. É tipo um manifesto, mas eu gosto mais de chamar de carta da identidade, tá? E eu quero que você escreva nessa carta. Você vai escrever alguns. Dentro dessa carta, você pode escrever da maneira que você quiser, mas eu quero que você coloque algumas coisas nessa carta. Primeiro quem você é, em essência, né? O que que você sentiu quando você silenciou, por exemplo? Tá errado aqui, eu escrevi errado. Quem é a essência, não. Tá errado aqui, eu escrevi, não vi. Quem é a essência? É como você se sente na essência. Como você se sente quando a essência se manifesta, tá? Qual é a identidade que você escolhe manifestar? O que que você vai fazer a partir de agora quando a personagem ativar? Tá? Eu vou botar mais alguns lá no resumo também para vocês pensarem em criar esse manifesto, tá? Essa carta da identidade. Beleza? Tá claro? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Pessoal, a gente chegou no final desse programa, né? Talvez, para quem fez os exercícios, vai sair daqui pensando que, caramba, teve coisa que mudou. Teve coisa que mudou, né? Quem fez exercício vai pensar assim, caraca, eu peguei a personagem várias vezes. Quem fez exercício consegue voltar para o presente. Sente a essência. Se você não faz, algumas coisas vão se tornar distantes mesmo. Você fala, mas como é isso? Pratica. Agora, para quem não conseguiu ainda, quem sai daqui pensando assim, caraca, eu entendi conceitualmente muitas das coisas, tá? Eu entendi, fez sentido. Mas eu ainda me perco, eu ainda reajo, eu ainda alimento a negatividade, eu tenho dificuldade de perceber a minha personagem. Não se preocupa, tá certo, tá tudo tranquilo, tá? O programa, ele não é para resolver em 7 semanas e ponto final, claro, né? Isso aqui não é um ponto final, ele é um começo de uma trajetória, né? Eu tô entregando aqui um mapa, as ferramentas, o caminho para você percorrer, né? Mas caminhar por esse caminho é com você e leva tempo, é a prática, né? Então, é importante que assista às aulas de novo, tá? Você vai perceber coisas que você não percebeu da primeira vez que você assistiu. Porque quanto mais camadas da personagem você vai tirando, mais você vai percebendo coisas que você antes não percebia. Porque antes era a personagem que estava assistindo a aula, era a personagem que estava no comando, então ela já filtrava. Só que na segunda vez já passa a ser diferente. Então, praticar o ciclo da presença. Você vai praticando, daqui a pouco aquilo se torna natural. Você vai ver que em alguns momentos você faz naturalmente o ciclo. É que nem a hipnose. Tem gente que vai com facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que vai, nossa, profundo. Tem gente que ainda, naquela hora não entrei tanto. Prática. É normal. É normal. Não existe um prazo para você conseguir deixar a essência aflorar, tá? Não existe um prazo, um deadline, tá? Você não vai passar ou reprovar aqui. É apenas você praticar, praticar, praticar. Quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando. Gente, eu garanto, eu vivo várias coisas assim na minha vida. Tem várias coisas que hoje
eu penso, caramba, se isso acontecesse há anos atrás, eu não lidaria bem com isso. Hoje eu lido ok. É o que é. É o que é, ué. Beleza. Muito bem. A vida só Ô, existe nesse momento presente. Pode falar, Iago. com licença. Na verdade, eu só queria dar um relato, né? Em cima do que você está falando. Acho que durante muito tempo eu tive um pouco dessa dificuldade de conseguir, né, separar o personagem da essência. E de um tempo pra cá vem melhorando muito. E trabalhar presença, principalmente quando estou me comunicando com alguém, não só presença nas minhas ações diárias, no trabalho, mas quando estou me comunicando, eu senti que a minha comunicação melhorou muito. Porque realmente eu estava conseguindo interpretar o que a pessoa estava querendo me falar. Então, não só a maneira como eu me comunicava, mas a maneira como ela se comunicava comigo. É uma coisa intrínseca. Então, acho que consegui, só que leva tempo, sim. E é um trabalho diário, impressionante. É realmente algo que você tem que estar sempre lembrando, lembrando, porque eu me pego várias vezes errando exatamente nesse ponto, porque eu não estou presente 100%, né? Porque eu não estou conseguindo enxergar o personagem e cada vez vai ficando mais fácil, né? Volto a dizer, a minha comunicação melhorou muito quando eu realmente consegui destrinchar isso e praticar presença. Então são duas coisas juntas, né? Estar presente, conseguir enxergar o personagem, a essência, separar os dois. Então é um relato mesmo, porque leva tempo e demanda muito exercício, muito esforço diário. Mas vai ficando automático e, pô, vai sendo libertador. Excelente, muito bom. É isso mesmo. É assim, é, demanda tempo, porque a gente está há muito tempo enraizado na personagem, né? Mas uma coisa que eu falo é o seguinte: o tempo ele vai passar. Daqui a 5 anos, você vai estar daqui a 5 anos. Ou seja, você pode estar daqui a 5 anos praticando isso para estar num estágio muito mais avançado. Ou você pode falar, isso leva tempo e dane-se. Mas vai chegar daqui a 5 anos, daqui a pouco. Mas assim, gente, o tempo ele é relativo, né? Então a gente acha que demora, mas quando você vai ver, o efeito composto dos resultados, eles vão se ampliando. Você começa a perceber isso com mais. O que hoje, às vezes, é difícil ainda, deixa eu falar, é difícil, passa a não ser em várias camadas. Em outras ainda vai ser. Você fala, caraca, para tal coisa ainda tem dificuldade, mas para outras não. Você vai ficando mais fácil. Então, é, você a prática ela é muito boa porque ela vai tirando essas barreiras enormes e vai ficando cada vez mais fácil, tá? Por isso que eu pego no pé de vocês com exercício, porque eu poderia falar, gente, entreguei aqui a minha aula, tchau, ó, quem quiser fazer faz, não tô nem aí. Não, mas caraca, a prática ela vai mudar o jogo da vida de vocês. Pô, eu garanto, pô, eu garanto. No início da aula eu falei da menina que chegou no atendimento pra mim falando, eu sou gaga. E eu falei, você não é gaga, é a personagem que é gaga. Aí ela, hã? Como assim? Aqui eu gaguejo. Eu falei, é a personagem. Ela no início ela bugava, ela falou, não é possível. Como assim? Eu tô a vida inteira acreditando que eu sou gaga. Ela tem 40 anos mais ou menos, essa mulher. Ela falou, como assim? A tua vida inteira achando que eu sou gaga? Eu falei, não, mas não é. É a personagem. E aí a gente começou o trabalho. E ela ficava assim, cara, não é possível. Até que ela começou a entender. Mais do que entender, ela começou a praticar. Eu falei, cara, só faz isso, 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 vai fazendo. O áudio dela é maravilhoso. Ela falou, cara, agora eu entendi. Eu não sou gaga. Não, ela começa assim, Igor, eu falava que eu era gaga, né? Que loucura. Eu não sou gaga. Pronto. Como é que ela agora acha que não é gaga, entendeu? Porque ela entendeu, ela não era gaga mesmo. Agora ela fala assim, eu tinha uma disfluência na fala. Ela até já muda o jeito de falar. Ela falou, eu tinha uma disfluência na fala, e aí vocês têm que ver ela falando, nada, não gagueja nada, limpa a comunicação. Ela palestra, limpa a comunicação. Se eu botar o áudio dela, vocês vão, não tem nada, não gagueja nada, do início ao fim. Ela fala 3 minutos, não sei o que, foi incrível, e aí eu palestrei, aí não sei o que, as pessoas estão me dando depoimentos, eu me sinto confiante, não sei o que. Eu falei, cara, mas o que que fez ela mudar? Ela fala no áudio, eu vou ver se eu boto o áudio para vocês no grupo. Eu vou ouvir de novo, vou perguntar para ela se eu posso colocar, eu vou botar para vocês no grupo para vocês ouvirem o áudio dela. É, ela mesmo fala, cara, os exercícios e tal, eu comecei a fazer.
outra vida. É outra vida. E aí, uma coisa que você falou, Iago, da a comunicação melhora. Gente, se você for ver a maioria dos treinamentos de comunicação, o cara vai ensinar como falar, como é que imposta a voz, como é que... não sei- ponto básico, zero, mais importante da comunicação é escutar. É o mais importante. Se você não, se você não sabe ouvir, a tua comunicação já tá falha mesmo. Primeiro ouvir. Porque se você não ouve a pessoa pela pessoa, você está ouvindo as suas considerações. Você não está ouvindo a pessoa, você está ouvindo as suas considerações sobre o que a pessoa fala. Você está contando uma história sobre o que a pessoa fala, mas não é o que a pessoa fala. É uma história sobre o que a pessoa fala. E você pode jurar que é o que a pessoa está falando. Quando você começa a perceber isso e só ouvir, e é isso mesmo. Não é uma coisa automática que muda e pronto. Agora ouço sempre todo mundo todo o tempo inteiro. Não. Mas cada vez vai ficando mais fácil você entrar nesse modo de ouvir, né? Ou nesse modo da presença. Cada vez vai ficando mais fácil. Cada vez você vai aproveitando mais. Nossa, esses dias eu sou muito presente com o Arthur, assim, né? Meu filho, para brincar e tal. Só que mesmo assim, às vezes eu também, minha cabeça viaja. Cara, eu tenho feito cada vez mais exercício de estar com ele, aí eu me conecto, cara, de repente o sorriso, o olhar, parece que eu vou dentro da alma dele, assim, em alguns momentos. Eu me conecto e falo, caraca, a essência foi lá dentro agora. Eu tava só ali, esqueci tudo. É outro jogo, é outra coisa, é impressionante, assim. E se você aprende a fazer isso em tudo, você se conecta melhor com teu filho, se conecta melhor com a tua esposa, você se conecta melhor no teu trabalho, com o que você faz, tudo, tudo. Porque é deixar a personagem de lado. Muito bem. Gente, chegamos ao fim desse programa. Semana que vem começa um novo programa. Então, estejam aqui no mesmo horário. Como sempre, né, cara? Eu desenho um programa e aí eu já tinha um programa na cabeça para fazer e eu já estou pensando em fazer outra coisa. Então, esperem aí até semana que vem. Mas semana que vem a gente começa um novo programa. Tá bom? Pedir dois favores para vocês. Se atentarem ao horário, então entrar um pouquinho antes na sala, para a gente já começar no horário, tá? E se organizarem para o nosso dia, tá? Tem gente que me chamou já no privado que dizendo que tem gente que está doente, tem gente que não conseguiu entrar, mas tentem se organizar aí o máximo possível para a gente estar no ao vivo aqui, tá? E lembrando, perdeu o ao vivo, tranquilo também, mas não deixe de assistir o gravado, tá? Senão perde o fio da meada. Aí a mente ela te joga para aquele lugar de já perdi a aula um e a 2 agora dane-se o programa. Não. Volta, mesmo que você não tenha assistido, pega no meio do caminho e depois vai assistindo os gravados, tá? Mas não deixem de assistir. Muito boa noite para vocês. Durmam muito bem, acordem melhor ainda e a gente se vê na semana que vem.